É, Bem-vindos novamente, alunos, ao curso CIA1, Combate a Incêndio Avançado, e ao Sistema de Ensino à Distância ED. Continuando a falar da unidade 3.0, falar sobre inspeção de sistema de detecção e extinção de incêndios. Com o subitem 3.3, aplicação e condições especiais para uso e manutenção dos equipamentos. E o subitem 3.4, a utilização e manutenção dos equipamentos. Vou falar sobre agentes extintores dentro dessa subunidade da unidade 3.0. Definição: agente extintor é qualquer material empregado para resfriar, abafar as chamas ou quebrar a reação em cadeia, oriundas de uma combustão, proporcionando sua extinção. Os agentes extintores de uso mais difundido a bordo são a água, a espuma, o vapor, o CO2, os compostos halogenados, o pó químico e a solução aquosa de carbonato de potássio, APC. Porém, existem outros, como o pó químico, ABC. Esses materiais aqui, com o passar das aulas, nós vamos informar o aluno através dos slides aí, ou então a aula em vídeo, oriundo de internet, apresentando esse material aí que, por exemplo, essa solução aquosa, carbonato de potássio, APC, esse pó químico do tipo ABC aí, nós vamos verificar em outras aulas. Vamos ver aqui de um por um os extintores de incêndio, material usado no combate a incêndio, os equipamentos, né? E extinção, né? Os agentes extintores. Vou falar agora do mais utilizado, né? Universal. Qualquer parte do mundo, quando tem incêndio do tipo classe B, classe A, incêndio do tipo classe A, classificação classe A, materiais sólidos, né? Que entram em combustão, provocando muita fumaça, muito calor, e material, perda de material, sobrando muito material após a combustão, que é o caso do material sólido, que é material da classificação classe A. Então nós temos a agente extintor, que é a água. Aplicação: o agente extintor de uso mais comum e universal, né, é aplicada na forma de jato sólido e neblina de alta velocidade. Atua principalmente por resfriamento. Devido à sua propriedade de absorver grande quantidade de calor, podendo atuar também quando em forma de vapor por abafamento. Mas a água atua aí devido à sua qualidade de resfriamento, que é o principal meio de extinção de incêndio da classe A, é o resfriamento, mas pode ser usado também em forma de vapor, que vai extinguir o incêndio por abafamento. No caso, o abafamento é
no caso do triângulo do fogo, né? Tem um combustível comburente e a temperatura de ignição do triângulo do fogo. Então, o combustível é o material que está pegando fogo, no caso, o material sólido, que é o incêndio do tipo classe A. O comburente é o oxigênio do ar e a temperatura de ignição é a temperatura que atingiu lá o momento que o combustível entrou em ignição, iniciou-se aí a combustão para ter o incêndio. Então o vapor vai afastar o oxigênio por abafamento. No momento de ser usado o vapor da água superaquecida, vai extinguir o incêndio por abafamento, que é a principal causa aí de extinção desse tipo de incêndio com água em estado de vapor da classe A. Um navio mercante ou um navio petroleiro, a nossa maré mercante, principalmente o tipo de navio petroleiro, navio que trabalha com produtos químicos, gás, é um incêndio do tipo classe B, né? São líquidos, em combustão, os tipos de classe B, materiais líquidos, né? Inflamáveis, classe B. Você pode apagar o incêndio por vapor, porque nesses navios petroleiros tem uma rede de vapor que passa no convés, que vem da praça de máquina, de ter uma caldeira que produz o vapor, e as válvulas passam por essa rede, tem uma válvula geral, que é aberta para o convés principal, para poder gerar o vapor, e a tubulação, ou a rede, né, de vapor, que entra nos tanques, também tem as válvulas, também todos os tanques têm válvula de abertura para a entrada do vapor no tanque, para ser usado em caso de incêndio. Então a máquina produz o vapor por uma caldeira, aí é enviada por rede de vapor para o convés principal, e cada tanque recebe aquela rede com as válvulas de abertura da rede de vapor interna do tanque, o vapor entrar no compartimento e apagar o incêndio por abafamento. É assim que funciona lá a bordo do navio. As redes de vapores é que são responsáveis lá da passagem do vapor para apagar o incêndio. Só pode apagar ou abrir a válvula geral de vapor a pessoa autorizada pelo comandante, está devidamente treinada nos exercícios de combate a incêndio. Geralmente quem abre essa válvula, porque vem da máquina, é o chefe de máquina, então o primeiro oficial de máquina, que na hora do combate a incêndio eles são responsáveis lá de abrir essa válvula para o sistema de vapor para poder ser acionado para apagar o incêndio por abafamento. O jato sólido, que é na figura 3.1, que vai estar contido no outro slide após esse, consiste em um jorro de água lançado em alta pressão por meio de um esguicho com orifício circular de descarga. Sob esta forma, a água atinge o material incendiado com violência e penetra em seu interior. Quer dizer, o esguicho que sai do orifício circular da descarga aliás, a água que sai do esguicho, do orifício circular da descarga, com uma pressão, ela penetra na madeira, no material sólido, e faz com que o incêndio seja extinto por resfriamento. Vai cair da temperatura do fogo, né, da combustão, até atingir aquela temperatura que iniciou o incêndio, que é a temperatura de ignição do material. Então, quando chega abaixo da temperatura de ignição, o fogo se extingue. Então, é assim que o incêndio é extinto com jato sólido, um incêndio do tipo classe A. É o meio por excelência para a extinção do incêndio classe A.
o material tem que ser bem encharcado de água para garantir a extinção total do fogo e impedir seu ressurgimento. No caso do navio lá, os compartimentos que tem para incêndio classe A, para apagar com a mangueira de incêndio e o jato sólido, são a parte interna da superestrutura, né? De ter material sólido, para esses camarotes, os corredores, salões de refeição, salões de entretenimento, salão de reunião, passadiço, os escritórios do navio, centro de controle da máquina, centro de controle de carga. Todos esses compartimentos existe próximo a eles lá uma caixa com uma mangueira de incêndio já pronta para poder apagar o incêndio aí, do tipo classe A. Que a bordo nós temos no convés principal vários postos de incêndio no convés, próximos aos tanques de abastecimento de carga, no caso do navio petroleiro, com mangueiras de 25 metros, com 2,5 polegadas, com esguincho, uma chave de engate rápido, certo? E já pronto para sua funcionalidade. E lá na superestrutura nós temos mangueira de 1,5 polegada, mangueira de 1,5, aqui no convés 2,5, porque o incêndio, o vulto vai ser maior, né? No caso, no convés principal, um tanque daquele lá pega fogo lá e tem que apagar com as mangueiras de 2,5 polegadas lá. Só que o meio de apagar incêndio nos tanques de carga lá com mangueira de 2,5 polegadas não é mais jato sólido, tem que usar neblina de alta velocidade. Essa neblina aqui de alta velocidade, que é o jato sólido, no caso do tanque de óleo, vai espalhar fogo para todo quanto é lado. Então a neblina ela evita de espalhar o fogo e vai apagar o incêndio por abafamento lá nos tanques. Lá na parte interna da superestrutura você usa o jato sólido, forma de pressão, para poder penetrar no material sólido para resfriar. Então aqui está uma figura aí do três fazem parte de uma equipe de incêndio, 3 elementos de uma equipe de incêndio, 3 pessoas. Aqui o jato sólido, saindo direto aqui de uns guinchos, fazendo um treinamento aí nessa área aqui descampada. Aqui o mínimo de equipe de combate a incêndio, cada um com uma mangueira, e esse daqui segurador mangueira, que é o líder da equipe do combate a incêndio, com um mínimo de 3 pessoas aqui. Continuando aqui com os extintores a água. Em alguns casos, como incêndios em colchões e travesseiros, é conveniente que o material seja mergulhado na água, garantindo-se assim que não permaneça brasa no seu interior. Pois esse material aqui está na parte interna da superestrutura, nos camarotes, né, da tripulação. Colchão e travesseiro tem que ser mergulhado na água. O travesseiro, você pode pegar na pia, abrir a água lá e botar o travesseiro dentro. Isso aqui é logo depois que o incêndio no colchão do travesseiro foi extinto, vai ficar uma brasa lá no material. Sempre a classificação desse incêndio classe A, a classificação é feita de acordo com o material que fica, né? Depois da combustão. No caso fica aqui brasas, né? Material sólido, por exemplo, uma madeira que fica com brasa. Aí você tem que resfriar esse material para poder baixar a temperatura, para que não volte a incendiar de novo. No colchão, no caso, você tem que usar o extintor de água sob pressão. Lá no navio, na parte interna da superestrutura, nós temos lá extintores de água pressurizada para apagar incêndio do tipo classe A. Então pegou fogo, travesseiro, colchão dentro do camarote, você sai
O camarote, logo no primeiro corredor, tem um extintor na tepara lá no seu suporte, classe A, e você vem e tira o lacre, né? Aponta lá o mangote para a direção do fogo, da base do fogo, e aperta o gatilho para apagar o incêndio aqui no colchão do travesseiro. Se continuar com brasa, aí você leva para um lugar onde tem um tanque com água, o travesseiro no caso lá de uma pia, ou chuveiro, no banheiro, e o colchão leva para fora para poder ele ser resfriado lá com um jato d'água de mangueira de incêndio no caso, depois que apagar, ele continua ainda com resquício de brasa lá. A água aplicada sob forma de gotículas, no caso da neblina de alta velocidade, tem aumentada em muito sua superfície de contato com o material incendiado, propiciando um rápido decréscimo de temperatura no ambiente que ocorre fogo, no caso a extinção por resfriamento. A neblina de alta, figura 3.2, pode ser utilizada para auxiliar a extinção de incêndios classe A. Certo? Então você pode, além de usar o jato sólido para penetrar no material, depois que extinto o fogo, você pode mudar o bico do incêndio, movimentando ele para ele transformar em neblina de alta velocidade, para você ir resfriando lá o material até que seja extinto por total o fogo, ou no caso o carvão lá que está queimando ainda, né? A parte lá de resíduo que ainda esteja quente por lá no final do incêndio. Você resfria com neblina de alta velocidade. Reduzindo as chamas superficiais e permitindo que as equipes se aproximem mais do fogo do incêndio, o que facilitará a sua extinção definitiva com jato sólido. Na ausência de espuma, também é altamente eficiente na extinção de incêndios classe B, onde a aplicação do jato sólido provocaria um turbilhonamento no seio do líquido inflamado, aumentando o vulto do incêndio. A neblina de alta velocidade, como está falando agora há pouco, ela serve para apagar incêndio do tipo classe B, dependendo da situação em que está o sinistro, né? Se num tanque de óleo, combustível, em que o óleo fica na superfície da água, esteja pegando fogo, aí você pode usar a neblina de alta velocidade e for chegando próximo ao fogo, porque aquele espalhamento do fogo, aliás, da neblina, evita que você pegue a radiação no seu corpo do calor do fogo. Aí você se aproxima lá, quando chegar lá, tem umas técnicas para você apagar esse incêndio, que eu vou passar daqui a pouco num vídeo, que eu vou explicar para vocês como é que você apaga incêndio no tipo classe B com a neblina de alta velocidade. Nós fazemos aí no Ceaba, lá no pátio do Sebinc lá. Aqui está aí no caso, ó, a neblina de alta velocidade, certo? Aqui você tem duas pessoas aqui na mangueira de incêndio, certo? E aqui está aberto o bico de incêndio, aqui uns guichos, uma situação de neblina de alta velocidade. Então com essa neblina você vai se aproximar, se tivesse um fogo aqui, se aproxima, porque ela impede que a radiação do calor pegue a pessoa que está na equipe de combate a incêndio, principalmente o que está na frente, né? Eu vou passar o vídeo que eu filmei lá, sempre que eu vou fazer os exercícios lá no Ceaba, desde quando eu comecei a ministrar essas aulas de CIA, ou de CIA, eu faço aula também para CIA e é a mesma disciplina. A CIA é especial de combate a incêndio avançado, que é para o pessoal do PREPOM. E o CIA, combate a incêndio avançado, é o pessoal da IFOM, os alunos da IFOM. Aí eu vou lá para o pátio Sebinc acompanhar toda a manobra. O treinamento ao vivo, né? Aí eu levo meu celular e eu filmo todo lá. Então guardo todo aqui no meu computador e agora vai servir para mostrar para vocês como é feito lá no pátio do Ceaba a situação de apagar um incêndio num tanque
de óleo combustível, né? Incêndio do tipo classe B. Abri aqui um link, um vídeo, para mostrar aqui o combate a incêndio lá. Atenção! Ó, esse aqui é o instrutor, o sargento. Esse aqui é o nosso tanque lá, que a gente chama de mangueirão. Esse tanque tá a metade com água. Aí tem uma rede de combustível que vem aqui por trás. Aí ele abre as válvulas, aí o óleo entra aqui no tanque e vai para a superfície. Aí aqui atrás tem uma caneca com óleo pegando fogo, ele traz, incendeia essa parte do tanque aqui. Então a equipe está aqui já pronta, certo? Para combater o incêndio classe B com água. Água é para apagar o incêndio classe A, mas não vamos apagar o incêndio aqui classe B, com jato de neblina de alta velocidade. Essas marcas que estão aqui no piso, lá no CEBINC, é para a equipe de combate a incêndio chegar aqui, e é aqui que eles vão abrir a água para começar a combater o incêndio, porque essa distância é que é o limite do calor, para provocar algum problema na sua roupa, ou pele, ou cabelo, que for. Então é aqui que você tem que abrir a água, nessa marca aqui. Não pode ser aqui que, se você aproximar mais da radiação do calor, você pode sofrer alguma escoriação. E todos os exercícios que são feitos lá, que são desse tipo aqui, ou na praça de máquina, que fica aqui pro lado direito, isso aqui é um tanque também de óleo combustível que você apaga incêndio usando a espuma. E esse aviãozinho aqui também é um helicóptero que às vezes toca fogo lá para te apagar um incêndio no helicóptero lá, com extintor de incêndio, ou então com a neblina de alta velocidade também aí. Mas por enquanto nós vamos ver isso aqui. Então eu vou para lá, para o CIABA lá, dou minhas instruções para os alunos, passo informações para eles sobre o tipo de incêndio que vai ter aqui. Como é feita a técnica, tudo. Antes disso eu já falei na sala de aula, deu aula teórica, e nós vamos para cá fazer a prática. Então na prática é totalmente diferente da teoria, todo mundo sabe. Então todo cuidado é pouco para não poder se acidentar aqui. Todo exercício tem uma equipe lá de primeiro socorro com ambulância lá, está tudo preparado para qualquer coisa, o aluno não sofrer problema nenhum. Vamos começar aqui a nossa equipe. Então são duas mangueiras de 2,5 polegadas, cada equipe fica guarnecendo uma mangueira dessa para atacar o incêndio, e fica um líder, que é um aluno também, comandando duas equipes. Tem que ter o líder, né? Se não tiver na equipe de combate de incêndio um líder, nada sai a contento. Parou! Incêndio do Mangueirão! Classe guerra! Maria! Avançar! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Mangueira no centro! Cadê o grupo de disco? No chão! A mangueira lá, a mangueira! É nesse momento aí que eles são posicionados, né? O líder, junto com os outros alunos aqui, que faz parte da equipe de combate a incêndio, na posição aqui, ó, distância aqui segura do calor, né? Para abrir aqui a mangueira lá em condição de jato de neblina de alta velocidade. Primeiro eles abrem a água para testar os guichos, com os guichos de jato sólido, pro chão. Ele aponta a mangueira pro chão ou para frente, que não pode ter ninguém aqui na frente para poder abrir a mangueira de jato sólido, para testar os bichos. Depois eles, quando vão partir lá para apagar o incêndio, eles botam em jato de alta velocidade, neblina de alta velocidade. Mangueira! Mangueira! Volta, volta, volta! Pro chão! Avançar! 1, 2! Nesse momento aqui vocês estão vendo que a neblina de alta velocidade aqui em gotícula faz uma barreira de resfriamento para evitar que a radiação do calor pegue na equipe de combate a incêndio. Então esse aqui que é o principal
motivo, né, de que a neblina de alta velocidade é melhor que tem para combater o incêndio, devido a essa barreira em tanque de óleo e combustível. Se fosse no navio seria a mesma coisa também que ia fazer lá. No tanque de óleo e combustível, ou no tanque de carga do navio, porque tem 2 métodos de apagar um incêndio lá no navio, porque lá no navio tem tanque, tem canhões, e também você pode colocar espuma no canhão, né, na rede de espuma. Então o incêndio classe B ele vai ser extinto com espuma também, classe B, que é o meio mais ideal para apagar um incêndio espuma. No caso aqui você podia usar espuma, jogar nas paredes dos tanques, aí a espuma vem, cobre material combustível, né, e apaga o incêndio por abafamento. No caso aqui a neblina está apagando incêndio por abafamento porque ela vai expulsando o oxigênio daqui da área. Lá no caso do navio, o meio mais certo para apagar incêndio nos tanques de carga do navio é o vapor ou a espuma. Aí você pode usar esse neblina de alta velocidade como nós estamos usando aqui. Pega a bola, pineca! Levanta a mangueira, meu irmão. Ó, eles fizeram um pouco errado aqui no caso, que esse pé na borda da alcineca é para fazer bem aqui, pé na borda é bem aqui da borda do tanque. Essa manobra aqui de pé da borda do alcineca é antiga na Marinha do Brasil, né, no combate a incêndio, o pessoal da Marinha, e quando vai fazer esse treinamento lá no Camaleão, o curso que tem lá no Rio de Janeiro, você encosta aqui o pé na borda e faz o pescoço de ganso aqui com a mangueira, levanta bem a mangueira, bem alta, e só faz isso quando está bem próximo do tanque. Quando você vai chegando, vai continuando com a neblina de alta velocidade o tempo todo, está aqui. Aí o pé na borda é justamente para você fechar como se fosse um guarda-chuva a boca do tanque para expulsar os gases, ó. Estão tudo indo para lá, ó, os gases e o oxigênio também, né? É nesse momento que o incêndio, por falta de oxigênio, vai sendo extinto, né? Vai sendo extinto aqui é o fogo. Então na hora ele disse pé na borda do cineca, ainda estava distante do tanque aqui. Isso é falta de treinamento, quer dizer, a primeira vez que ele foi fazer esse treinamento lá, no caso, que foi uma prova que eu fiz, valendo ponto, eles fizeram errado aqui, eu tirei ponto para eles na prova por causa disso lá, entendeu? Prova prática, né? Respira! Respira na mão, Esquerda, esquerda, esquerda! Lateral, lateral, lateral! Centro! Ó, o líder está dando manobra, falando manobra errada, é lateral para resfriar, porque é lateral do tanque, né? Para resfriar a lateral do tanque para diminuir a temperatura de ignição, até abaixo da de ignição. Ele falou a esquerda, não é? As laterais, centro e lateral. Aí eu tirei ponto também por causa disso lá. Para a equipe toda que eu tiro, né? Não é só para o líder não. O líder comanda a equipe. Se a equipe deixar o líder, se alguém não falar não está errado, é lateral, aí vai perder ponto também, todo mundo. Recua! 1, 2! Fecha a mangueira! Nesse momento que fecha a mangueira, que a equipe já está naquela parte de posicionamento que tem no chão, eles deram o recuamento aqui, que o fogo já foi extinto, esse líder da equipe ele vai dar umas voltas geral. Não é preciso ele sair correndo também não. Se ele correr ele pode escorregar, porque o óleo, ele pode ter um pouco de óleo aqui pelo chão, ele correr do jeito que ele fez aí, ele escorrega, aí bate com a cabeça bem aqui nessa quina, que lá vai levar ele para primeiro socorro, né? Eu chamei a atenção depois dele, depois que terminou aí a filmagem, eu chamei ele lá e disse, olha, não pode correr, você vai caminhando devagar e olhando o tanque, ver se ainda tem resquício de fogo aqui. Então essa que é a função do líder no final aí do incêndio aqui extinto no Mangueirão. E essa parte aqui que ele fica de frente pro Mangueirão aqui, pro tanque,
E ele não pode recuar de frente, ele tem que recuar de costa, certo? Até o ponto lá onde está o pessoal aguardando ele, a equipe, para poder ele ficar olhando o tanque, porque se ele virar de costa, o fogo pode reiniciar até uma explosão na costa dele, então ele tem que ficar de frente, né? Para visualizar lá, para poder chamar a equipe para voltar a combater o fogo de novo. Fogo no Mangueirão debelado! Atenção, braço de guerra! 1, 2, 3! Bahia! Isso aí, bota o balão ali, bota no amarelo. Então esse aqui é o nosso exercício lá no Sebinc, lá no Paticiaba. Vamos ver se a gente faz esse... Está devendo lá para tomar de mata na terceiro ano, 3MA e 3MB. Fez o curso do CIAP comigo também. A parte prática aí, talvez agora aí voltar a parte prática lá no Ciaba, nós vamos fazer essa extinção de incêndio lá com os alunos da EFON, da 3MA e 3MB, que é importante o pessoal da máquina aprender a extinguir um incêndio desse aí com esse método daqui da neblina de alta velocidade com a água, classe A, né? Só que aqui é um incêndio classe B. Também os alunos aí do segundo ano, vou ver se eu já falei lá com o departamento de ensino, com o Fábio, para botar vocês na lista lá dessas aulas práticas aqui no CEBIM. Vamos ver se a gente consegue fazer isso lá. Vamos voltar aqui à aula teórica. Vou fazer pergunta lá no fórum sobre esse combate a incêndio aqui, né? O que vocês viram de errado aí? Voltando aos extintores, né? Agentes extintores do incêndio. Água, utilizando a água. A água, sob qualquer das três formas em que é empregada, extingue incêndios por resfriamento, isto é, diminuindo a temperatura de substância abaixo de sua temperatura de ignição. No entanto, quando se joga água sobre uma substância em combustão, parte desta água se transforma em vapor e tem uma ação de abafamento. Dizemos então que a água extingue incêndios principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento. Quer dizer, lá no exercício que nós vimos agora há pouco, a neblina de alta velocidade, quando é jogada dentro do tanque, o fogo junto com a fumaça se transforma em vapor. Então aquele vapor também vai extinguir o incêndio, ajudando a neblina de alta velocidade, que é o resfriamento, a apagar o incêndio por abafamento. Então os dois estão juntos lá, o resfriamento e o abafamento para extinguir o incêndio lá, no caso lá do tanque de óleo combustível. Cuidados pelo que você deve ter quando for apagar um incêndio com esse meio extintor que é a água. Todos os agentes extintores apresentam efeitos secundários sobre o material ou sobre o pessoal, né? A equipe de combate a incêndio, requerendo cuidados adicionais para a sua seleção e emprego, a fim de evitar-se que ocorra um acidente ou que o material venha a sofrer danos maiores do que aqueles que tenham sido causados pela ação do fogo. Quer dizer, todo cuidado é pouco. Se você for usar um jato sólido desse de mangueira de 2,5 polegadas, não pode apontar os guinchos na direção de outra pessoa que esteja combatendo o incêndio da equipe. Pode ocorrer um acidente lá, certo? E outra coisa também, quando você for apagar um incêndio, por exemplo, num camarote lá a bordo, qualquer compartimento interno do navio, sempre há perda de material, né? Além do fogo queimando tudo por lá, também a água, por pressão da água, pode fazer avaria também no material, que no caso vai ter que comprar tudo novo. É isso que ele está falando aqui, as causas que podem dar danos maiores do que tem sido causado pela ação do fogo. Mas no final do incêndio sempre vai ter as inspeções, fazendo o levantamento de tudo que aconteceu no incêndio, o material que foi sofreu dano, é anotado tudo, né? Faz um termo de ocorrência, manda para a empresa, chama lá o P&I, que é a seguradora do navio. O P&I manda técnicos para lá para saber o que foi que houve, fazer a inspeção, para saber qual foi as causas
do incêndio, como começou, a hora, tudo, quem viu primeiro, tudo é perguntado lá na hora como se fosse um inquérito, da situação lá desse negócio do incêndio, né? Da situação de emergência, é feito um relatório, então esse relatório é passado para a empresa, vai também para as autoridades portuárias, um incêndio de grande proporção, e o Pendai lá vai ver se o que aconteceu lá a bordo do navio não foi uma situação lá de imperícia, né? Que alguém tenha feito alguma manobra errada lá no navio, algum tripulante, o trabalhador, aí causou um incêndio, né? Então aí o Pendai, o seguro, não vai pagar o prejuízo que o navio teve, né? Com material, com danos materiais. Mas no caso, se foi um incêndio fortuito aí, por algum problema aí, por exemplo, um raio, um raio caiu no navio, às vezes acontece que caiu um raio, o navio está atracado em viagem, aí de repente tem uma área lá onde cai perto de um tanque onde tem gases explosivos, né? Pronto para iniciar o incêndio, aí o Pendai vai pagar o prejuízo que o navio teve, que é a seguradora do navio, é o Pendai. Agente extintor, água, cuidados, água, especialmente água salgada, é boa condutora de eletricidade e não deve, portanto, ser utilizada na extinção de incêndios e equipamento energizado do tipo classe C. No entanto, na total ausência de agentes extintores adequados, poderá ser aplicada na forma de neblina de alta velocidade, devendo ser mantida pelo utilizador uma distância de pelo menos 2 metros de equipamentos energizados, a fim de diminuir o risco de choque elétrico. O último exercício que eu fiz para você fazer na plataforma do EAD foi uma prova, né, com 10 questões, e tem uma pergunta lá para você falar explicar na sequência, escrever na sequência o meio de apagar um incêndio do tipo classe C num painel elétrico. Aí vários alunos lá escreveram lá que a primeira coisa que eu ia fazer, mas eu falei na sequência, como é que se usa o extintor, né? Meio de agente extintor portátil, para apagar um incêndio num quadro elétrico. Aí a maioria dos alunos disseram o seguinte, falei para falar na sequência, quer dizer, como você viu no vídeo lá, passei vários vídeos explicando como é que se usa o extintor de água, de CO2, de espuma. E o aluno disse assim, a maioria dos alunos responderam que você desligava a energia elétrica, aí depois o incêndio ia se transformar de classe C para classe A, aí ele ia pegar um extintor de água e ia direcionar na direção da caixa e apagar o incêndio. Aí a resposta não está certa aí. Não era certo isso aí a resposta, entendeu? Porque eu disse que é incêndio em quadro elétrico energizado. Eu não disse que o incêndio era em classe A. A pergunta lá não está escrito isso. Está escrito quadro elétrico energizado lá. Quadro elétrico. Então todo quadro elétrico, parte elétrica, é incêndio classe C. Então o que ele ia fazer? Ia pegar um extintor de CO2, tirar o lacre, tirar o pino, né, da manete que você aperta para direcionar o difusor na direção da base do incêndio e apertar o gatilho. No caso, o CO2 ele não é condutor de eletricidade, então você pode apagar um incêndio tanto com energizado o quadro como não energizado. Você pode primeiro apagar lá, desligar a energia elétrica e apagar com CO2, ou ele mesmo energizado se não tiver tempo. Se a parte que vai apagar o quadro elétrico estiver distante, daí que você vai lá apagar um quadro elétrico na praça de máquina lá. Está na CCC lá, a chave geral que desliga toda a parte elétrica que está pegando fogo lá. Você vai lá na CCC, a praça de máquina já pegou fogo toda, quando você voltar.
não dá mais nem para voltar mais, entendeu? Então você tem que usar o meio de apagar o incêndio o mais rápido possível, principalmente o princípio de incêndio. Eu falei, num princípio de incêndio em quadro elétrico, falar na sequência como deve ser utilizado o equipamento. Aí o cara falou lá, o aluno falou lá, a maioria falou, todo mundo perdeu ponto nessa. Eu dei meio ponto porque ele disse que desligava o quadro elétrico primeiro, depois eu utilizava o extintor de água para apagar um incêndio de classe A. Eu dei meio ponto por causa disso, mas não dei um ponto porque o incêndio não é classe A lá, é classe C. De repente você pensa que apagou lá o disjuntor, desligou o disjuntor errado lá no quadro elétrico, você vai tacar de água lá pensando que não tem energia elétrica, você vai morrer eletrocutado. Então é por isso que você tem que usar o extintor certo para a classificação de incêndio. Você desligando o quadro elétrico na chave certa, aí você vai transformar em classe C para classe A. Aí você, não tendo o extintor de CO2 na área lá, aí você pode, no caso, usar o extintor de classe A, que é o água pressurizada. Mas a resposta correta é a técnica mais usada. É você usar o extintor de CO2 para apagar incêndio de quê? Classe B e C. Materiais elétricos aqui, classe B e C. Então, a maioria dos alunos já tiraram meio ponto por causa disso. Responderam a resposta não estava condizente com a pergunta. No entanto, na total ausência de agente extintor 84, poderá ser aplicado de forma de neblina de alta velocidade. Está aqui, ó. A forma de neblina de alta velocidade, que é o extintor de água pressurizada ali. Do jato dele sai neblina de alta velocidade, do extintor portátil, né? Ou então pode mais pegar uma mangueira de 1,5 polegada do corredor e apagar um incêndio com a neblina de alta velocidade no quadro elétrico lá, desde que você desligue a energia elétrica no quadro correspondente àquele CP que você conheça lá no navio. Que de repente você vai lá, desliga o disjuntor errado, e você vai tacar água lá no disjuntor, no quadro elétrico que está pegando fogo, energizado, vai morrer eletrocutado. Devendo ser mantido pelo utilizador uma distância de pelo menos 2 metros de equipamento energizado, a fim de diminuir o risco de choque elétrico. Mas ele diz para você manter uma distância de 2 metros, porque a forma de neblina de alta velocidade, ela diz aí, aqui nessa teoria, que ela não tem capacidade de conduzir a eletricidade, por causa que está em neblina de alta velocidade. As gotículas espalhadas dessa neblina de alta velocidade não faz com que a eletricidade passe pelas as gotas de água. É isso que ele está querendo falar aqui, na ausência de um extintor adequado. Mas não foi a pergunta que eu fiz lá, eu falei lá direto. Eu não disse, não tem material extintor adequado, aí você desliga o quadro elétrico e usa o extintor de água. Não era a resposta essa aqui. Aqui nesse caso, na ausência de agente extintor adequado, você pode usar a neblina de alta velocidade, porque você não desligou o quadro elétrico, ainda está energizado, para evitar o risco de choque elétrico, né? Com a neblina de alta velocidade. Mesmo assim, eu não confio muito nessa história aqui, não. Porque teoria é uma coisa, a prática é outra. De repente, a água que você está jogando, que vem pela rede de incêndio, com um jato de alta velocidade, for água salgada, vai pegar choque. Porque a água salgada, mesmo sendo gotícula, é boa condutora de eletricidade, água salgada. Entendeu? Então não é uma boa jogar água em neblina de alta velocidade, principalmente salgada, em cima de equipamento energizado. Não acho uma boa, não. Essa é a minha opinião, né? Mas teoria é teoria. Na prática eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Eu ia atrás do extintor correto, que era o CO2. Agentes extintores, água, cuidados. Requer providências efetivas quanto ao esgoto. Falhas prolongadas pode causar redução da reserva de flutuabilidade do navio, por excesso de peso da água embarcada, bem como dar origem à formação de superfície livre, banda permanente ou redução de estabilidade por acréscimo de peso alto. Já passei um vídeo aí
falando sobre essa parte de reserva de flotabilidade e estabilidade do navio. É uma aula teórica sobre estabilidade, um vídeo, uma aula de vídeo aula minha, vocês devem ter assistido, e falar sobre essa parte aqui que você vai usar a água para apagar um incêndio. Se você for apagar incêndio dentro de um tanque, por exemplo, de óleo combustível, e o óleo não está até o tanque lá próximo ao enchimento do tanque, se tiver pela metade ou menos, aí você vai botar água para apagar um incêndio, claro que a água vai tomar volume dentro daquele tanque. Então, dependendo do posicionamento do tanque no navio, se for um tanque, por exemplo, tem um navio petroleiro que tem 3 tanques, um meia nau, um aboreste e outro bombordo, por exemplo. O tanque 3A, boreste 3A central e 3A bombordo, no plano de carga. É o 3A boreste que está pegando fogo. Você vai apagar o fogo lá, vai encher o tanque de água, o navio vai danar para boreste. Então isso aqui vai reduzir a estabilidade. Se o navio estiver pegando mau tempo, aí vai piorar ainda a situação da reserva de flotabilidade, por excesso de peso de água e o adernamento do navio. O que acontece? Você, quando for apagar um incêndio nessa situação aí, e o tanque não é central, está na lateral do navio, ou avante do navio, ou arré do navio, eu vou provocar também um problema problema na quilha do navio, problema de peso, você pode também causar um quebramento ou contra-quebramento com a distribuição errada dos pesos. Então, na hora que for apagar incêndios, tem um imediato a bordo, o comandante também, que é o responsável pela manobra, pelo navio. Então, ele vai primeiro se juntar com o imediato, vai ver o plano de carga do navio, e aí ver qual a situação melhor para apagar um incêndio nessas condições aí de tanque fora da posição central do navio. Esse posicionamento do tanque aí que pode provocar problema de reserva de flotabilidade, estabilidade do navio, o adernamento, banda, o abicamento, o derrabamento. Toda a situação tem que se ver antes lá da situação de começar a combater um incêndio. Se vê tudo na hora lá. Quando utilizado em jato sólido, pode avariar equipamentos frágeis como equipamentos eletrônicos. Mas a água, quando for usada em material, é no passadiço, pegou fogo lá. Lá é a área de classe A, Classe A, incêndio tipo classe A no passadiço. Cheio de material eletrônico lá, tem classe B, classe C e classe A lá no passadiço, Classe A e classe C, tem mais classe A do que classe C. Classe C é o que? Os radares, os equipamentos eletrônicos que tem lá. E classe A, o que é? A madeira, tudo que está lá, as mesas, tudo, certo? Mesa de carta. Então, um incêndio lá, um jato sólido, no caso, para apagar a maior parte do incêndio que é lá, classe A, vai fazer avaria nos equipamentos de eletrônico, ainda mais se for água salgada, Mas aí a gente vai fazer o que? Tem um que andar aí que é para poder resolver esse problema do seguro, Reduz a resistência de isolamento de equipamentos e circuitos, principalmente se tratando de água salgada. Porque eu falo, a água salgada vai destruir tudo lá. Mas o pendrive para lá para fazer o levantamento, certo? E pagar o prejuízo que o navio teve lá na hora do incêndio, se for um incêndio de grande vulto. Pode originar acidente se, sob a forma de jato sólido, for dirigida sobre o pessoal a curta distância, principalmente ao atingir o rosto. Como eu estava falando agora há pouco naquele exercício, quando a equipe de combate a incêndio começa a fazer a faxina de querer apagar o incêndio, primeiro ele abre o bico de incêndio para baixo, não na direção horizontal, nem para cima, para baixo. Você direciona o bico de incêndio para baixo, abre a água e pressão de jato sólido para poder tirar a pressão da mangueira. Aí depois, quando você levantar a mangueira, você bota em neblina de alta velocidade para poder acompanhar o incêndio lá, no caso classe B, para apagar o incêndio lá no mangueirão ou no tanque de óleo combustível. Então essa aqui é a manobra a ser feita aí. Nunca jogar o jato sólido de encontro a outra pessoa da equipe de combate a incêndio. Então, meus amigos, terminamos essa aula aí com 50 minutos de aula, muito boa, está dentro do padrão da IMO.
Então até as próximas aulas, até mais.